alanina ela é um aminoácido. E hoje você vai aprender que os aminoácidos são as subunidades que se juntam umas às outras para formar as proteínas. É isso mesmo. A proteína, gente, ela é como um trem. E os vagões desses trens que se juntam para formar o trem serão os aminoácidos. Maravilha? Então assim, ó, antes da gente falar das proteínas, que tem diversas funções no nosso organismo, as proteínas têm função estrutural, formam a membrana plasmática das nossas células, é ou não é? Tem função, contrátil, miosina e actina, que são proteínas da contração muscular. Tem função de transporte, a hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio no nosso sangue. Tem função de defesa, função imunológica. Os anticorpos do nosso corpo são proteínas. Nossa, Jubi, eu quero muito aprender sobre as proteínas. Maravilha, maravilha. Mas primeiro, nós temos que falar sobre os aminoácidos. Sim, essas subunidades que formam as proteínas. Primeiramente, moçada, eu gostaria de te mostrar uma imagem agora e eu vou te mostrar os 20 aminoácidos que se combinam na natureza para formar os mais diversos tipos de proteína. Eu quero te mostrar esses carinhas e não é amanhã, não é depois de amanhã e não é ontem, é agora. Aqui, moçada, você está vendo então uma imagem que contém os aminoácidos, todos os aminoácidos que quando se combinam formam as proteínas dos organismos no planeta Terra. Então aqui está a alanina, né? Aqui embaixo nós temos a fenilalanina, que foi o aminoácido que eu acabei de falar para vocês. Aqui embaixo nós temos o triptofano, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: a estrutura do aminoácido é extremamente importante. Uma parte o nosso corpo consegue fazer sozinho, geralmente a partir de açúcares. A partir de carboidratos, o nosso corpo consegue construir alguns aminoácidos necessários para a formação de proteína no nosso corpo. Esses aminoácidos que a gente produz, nós chamamos de aminoácidos naturais, porque nós produzimos eles naturalmente. Só que alguns, Galiroboy, nós só iríamos conseguir se a gente tomar leite, comer carne, alimentos ricos em proteínas. Esses aminoácidos você só consegue comendo. Então nós vamos classificá-los como essenciais, porque você não vai conseguir produzi-los e por isso você tem que sempre estar ingerindo-os. A quantidade de aminoácidos, assim como a ordem em que eles se organizam e os tipos de aminoácidos que estão na molécula é que vão formar as proteínas. Então, Jubi aluna que está aí sentadinho do outro lado da tela, você guarde mais ou menos assim. O aminoácido, eles são as letras. É o alfabeto das proteínas. Conforme você vai combinando essas letras, você vai formando palavras diferentes, né? E frases diferentes. Essas palavras e frases seriam as proteínas. Maravilha? Ficou fácil, né? Agora, tem uma coisinha que geralmente o aluno não entende direito, que é como é que esses aminoácidos... É muito importante que você saiba de onde ele vem, porque 80% da atmosfera da Terra é composta de nitrogênio. Mas, por exemplo, nós seres humanos não conseguimos absorver esse nitrogênio atmosférico e colocar dentro do nosso corpo para formar proteína. Não, nós não conseguimos. Quem tem essa capacidade de pegar nitrogênio atmosférico e colocar numa outra forma para que seja aproveitado por outros organismos, quem faz isso são bactérias. Bactérias que estão associadas às raízes de plantas, no famoso ciclo do nitrogênio, tá? As nitrobactérias. Então elas pegam esse nitrogênio atmosférico que nenhum organismo consegue absorver, só elas, tá? Só essas bactérias. Elas pegam e elas vão modificando essa molécula, transformam ela em amônia, que também tem nitrogênio, transformam depois em nitrato, em nitrito. E são nessas formas que as plantas conseguem absorver o nitrogênio, geralmente na forma de nitrito ou nitrato. Aí a planta absorve esse nitrogênio, incorpora nas proteínas que formam o organismo, a planta, né? Ela consegue pegar isso em associação com as bactérias, uma espécie de relação ecológica que a gente chama de mutualismo, e nós vamos conseguir esse nitrogênio
ou comendo a planta, ou comendo alguém que comeu a planta. Ah, biribica tá bamba. Então repare que o ciclo do nitrogênio que você aprende lá na ecologia está diretamente ligado à formação de proteínas no nosso corpo. E é para te explicar as estruturas das proteínas. Você viu a figurinha agora, tenho certeza que você não entendeu coisa nenhuma, então com esse fio de telefone fica fácil entender. Então olha só, galera, deixa eu até ver se eu consigo tirar aqui. Consegui, vou tirar aqui o negócio. Uou! Fiz uma bruxaria. Então tá aqui, ó. Fiozinho do telefone. Vamos lá, estrutura primária, estrutura secundária, terciária e quaternária. Bom, aqui ó, uma linha reta. Isso aqui é a estrutura primária da proteína. O que você tem nessa linha são o quê? Sequências de aminoácidos que estão fazendo ligações peptídicas. O que vai acontecer com esses aminoácidos? Eles eles vão interagir entre si e começarão a fazer entre eles pontes de hidrogênio, o que faz com que a proteína, ó, comece a assumir o formato de uma hélice. Essa hélice é a estrutura secundária. Uou, olha aqui, ó. Você está vendo aqui a estrutura, ó, tô com a proteína na mão aqui, ó. Isso aqui, essa hélice, é a estrutura secundária da proteína. Agora vamos para a estrutura terciária. O que vai acontecer? Ó, essa molécula de proteína começa a fazer pontes de sulfeto, pontes de hidrogênio. Uou! Uou! Olha aqui, ó. Agora você tem uma estrutura terciária, né? Essa aqui é a estrutura funcional da proteína. Então a proteína geralmente ela assume sua função dentro do organismo quando ela está no formato terciário, nessa conformação espacial. E agora, e o quaternário, como é que seria? Várias dessas aqui se juntando e formando uma estrutura com vários polipeptídeos, com várias proteínas, e aí, ou seja, vários fiozinhos de telefone assim, um grudado no outro, nós teríamos a estrutura quaternária da proteína. Ó, vamos voltar para a secundária? Uou! Vamos voltar para a primária? Uou! Agora ficou fácil. Só que tem uma coisa, Jubeluno, Jubeluna. Vamos conversar sério agora. Olho no olho. Olho no olho. Seguinte. Esse formato aqui da proteína é o formato funcional dele. Ou é assim, ou são vários desses juntos, que a quaternária é quando a proteína assume sua função. Se por acaso você expor essa proteína a uma mudança brusca de pH, ou uma mudança de temperatura, colocar em temperaturas elevadas ou num pH muito diferente, essa proteína, ela perde esse formato. E esse formato é fundamental para ela ter a função dela. Então ela assume uma outra forma. E com isso, ó, vamos lá, ficou com essa forma agora. Com esse formato, ela perde a sua função. Isso eu chamo de desnaturação proteica. A proteína desnaturou porque foi colocada numa temperatura elevada, ou foi colocada num pH brusco, ou às vezes até colocada em alguns solutos, em contato em alguns solutos, como a amônia. A amônia também faz desnaturação de proteínas, e ela perde a sua conformação e acaba, claro, que perdendo também a sua função. Repare que a sequência de aminoácidos continua a mesma no processo de desnaturação. A única coisa que a proteína perde é o seu formato espacial. Você vê isso, por exemplo, quando você frita um ovo. A clara do ovo, ela é feita de albumina, que é uma proteína. Quando você coloca o ovo em alta temperatura, a albumina ela muda seu formato e aí ela fica o quê? Ela faz com que a clara fique sólida. Mas tome cuidado. Muita gente diz que depois que uma proteína está desnaturada, ela não pode reassumir a sua conformação original. Isso é mentira. Ela pode sim, mas na maioria dos casos, quando ocorre desnaturação das proteínas, elas não assumem mais a sua forma original e com isso elas perdem a sua função. Proteínas e da diferença das proteínas de origem vegetal e de origem animal. As vantagens e desvantagens de cada uma. A proteína de origem vegetal, ela tem a vantagem que ela é rica em fibras. Fibra é um excelente nutriente, é a vassourinha que limpa todos os seus vasos de toxinas, de substâncias
tóxicas que podem prejudicar o seu coração. E as proteínas de origem vegetal, elas são fitoquímicos ricos em flavonoides, que protegem o nosso organismo contra várias patologias, que mantém a saúde de todo o seu sistema circulatório, do seu coração. Só que as proteínas de origem vegetal, elas são pobres em vitaminas do complexo B. Então, sendo necessária a sua suplementação. Nós temos aí a soja, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, no caso o feijão azul, que é altamente nutritivo. E a proteína de soja tem uma característica interessante. A proteína de soja isolada, ela é indicada para quem tem problemas renais, hepáticos, pois ela é altamente anticatabólica. E também ela é indicada para quem quer ter ganho de massa muscular. Porque essa proteína de soja isolada, associada às outras proteínas, ela não permite que seja utilizada a proteína do músculo como substrato energético. Vamos falar um pouquinho então da proteína de origem animal. A proteína de origem animal é riquíssima em sais minerais, cálcio, ferro, zinco, magnésio e também vitaminas, também as vitaminas do complexo B. Só que as proteínas de origem animal, elas são altamente indigestas. Então ela requer do organismo um desgaste enorme para fazer digestão, metabolismo, absorver os nutrientes. Então, se é necessário, quando consumir uma carne, comer conjuntamente com uma fibra, porque a fibra vai facilitar esse processo de digestão. As fibras são encontradas nas verduras, em frutas, principalmente em cascas de fruta. Então, fazer sempre essa ligação. Então, cada uma tem sua vantagem e desvantagem. Aproveitar, eu vou colocar aqui. Eu li um link lá de um cara que exemplificou perguntas que eu responderia para um vendedor de whey. Então vamos lá. Eu li uma coisa bem interessante. Valor biológico. Coloquei até aqui no negócio que é valor biológico alto é irrelevante, né? Vamos colocar o que é irrelevante. Bom, vamos dar um exemplo que você esteja comendo. A resposta do cara é mais ou menos assim: o whey protein com valor alto, valor biológico alto, é irrelevante numa dieta que tenha quantidades exorbitantes de proteína. Isso é indiferente. Velho, isso é a coisa mais babaca que o cara pode falar. Primeiro, valor biológico significa valor acumulativo da proteína para construir tecido, meu amigo. Não adianta ficar jogando proteína a troco de banana, vira excremento, ou seja, vira cocô. Vira cocô. Essa é a verdade. Você satura, você vai ter quantidade de ureia maior e não vai ter absorção pela miosina e actina, que é o nome da fibra muscular, filho. Então, eu vou colocar minha proteína a todo custo. Então soca, enche a proteína de soja, enche de lentilha e enche de carne moída e pensa que vai dar grandes quantidades de físico. Físico não se ganha com quantidades exorbitantes de proteína ou de carboidrato, e sim com uma associação boa de cada um deles. Então o valor biológico alto é irrelevante quando tem uma quantidade alta de proteína. Ô filho, se você coloca proteína alta numa alimentação, é óbvio que aquela proteína não é pura. Tem um monte de coisa junto, tem carbo junto, porque se você coloca proteína de soja, tem uma quantidade de carbo absurda. Eu vou comer bastante carne moída. Tá bom, mas ali tem gordura, tem vísceras, tem sais minerais, produz mais hemoglobina. Puxa, que bacana, qualquer proteína produz hemoglobina. Agora, uma única proteína, chama-se whey protein, que é a única proteína que aumenta o valor biológico do IGF-1. Isso, o valor biológico do IGF-1 significa o IGF-1 reconstruindo tecido, cabelo, filho, cutis, unha, músculo, víscera, pele. É simples demais. Eu estou comendo grandes quantidades de proteína. Tá bom, então você vende bala no semáforo e aí você fica sentado o dia inteiro. Aí você é um cara que toma um copo de leite desnatado. Então vamos lá. Um copo de leite desnatado de manhã, 5 gramas de proteína, no máximo. Se for um copo forte, com lactose e outras coisas. Valor biológico baixo. Na hora do almoço você come o quê? Um filé de frango? 150 gramas, no máximo. 200 gramas? Vamos colocar 150. Então tá, são 30 gramas de proteína.
Aí à noite você come o quê? À tarde você come uma bainha de cereal, ou você toma um copo de leite, você come o quê? 6 claras. Então tá, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 gramas de proteína. 6 claras. Aí à noite você come mais um filé de frango, ou você come uma carne moída, beleza. 30 gramas de proteína. Depois antes de dormir você faz o quê? Ah, eu como... Você toma 2 copos de leite, para exagerar mesmo, para ir para cama com o estômago cheio mesmo. Então tá bom. Então são 10 gramas de proteína. Filhinho, quanto você pesa? 80 quilos? 99 gramas de proteína por dia. Como é que você prova que um esporte que rompimento de tecido tem 2 gramas para cada quilo do teu peso corporal? Então você precisa de whey. 99 gramas de proteína por dia você come. Então se você pesa 80 quilos, obrigatoriamente você tem que comer 160 gramas de proteína. Como é que você vai colocar 60 gramas de proteína a mais comendo carne e clara de ovo? Então você vai levantar e fazer um omelete de 12 claras. Aí depois você antes de dormir vai comer mais 12 claras. Eu já coloquei antes de dormir 2 copos de leite. Então significa que 99 gramas de proteína não vai crescer. Não vai colocar o valor biológico. Não significa valor biológico. Quantidade de proteína circulante para ter o suficiente para cabelo, para as unhas, para ter saúde e para restaurar miosina e actina. Provado? Certo? Concorda comigo ou não? Não importa. Essa é a verdade. Whey protein é o nome pop da proteína do soro do leite. Essa proteína é bem concentrada, tem um alto valor biológico, isso significa que ela é muito bem absorvida pelo seu corpo, apresenta todos os aminoácidos essenciais e não essenciais em quantidades balanceadas e de fácil digestão. Efeitos diferenciais comparados a outros tipos de proteína, tais como ele reduz o estresse, diminui os níveis de cortisol. Cortisol, para quem não sabe, é aquele hormônio capeta, caso o seu corpo seja uma igreja evangélica. Ele come a sua massa muscular. Auxilia na diminuição da pressão sanguínea, aumenta a performance física e aprimora, fortalece o seu sistema imune. Por esses motivos, entre outros, ele se tornou um suplemento, um complemento alimentar unânime entre praticantes de várias modalidades de atividades físicas, entre pessoas que simplesmente querem ter um hábito de vida mais saudável, mesmo não praticando atividade física nenhuma. Então presta atenção, em países desenvolvidos ele é consumido por idosos, por mulheres grávidas, por crianças, por pessoas de todas as idades. O tenso é aqui no Brasil, onde as pessoas, por falta de informação ou por lavagem cerebral da mídia, ainda falam: whey protein? Isso faz mal, você toma cuidado, hein, menino? Isso é bomba! Whey engrossa a voz, vai começar a ficar falando rouco, igual ao whey. Filho, isso é bomba! Ficar tomando essas coisas, hein? Whey protein é proteína. Aí você me fala: Danilo, eu já como frango, eu já como peixes, eu já como carnes magras, eu já como ovos, já como queijos, eu tenho uma alimentação regrada e balanceada. Eu ainda preciso tomar whey protein? Aí eu respondo: olha, na verdade pode ser que sim e pode ser que não. Além de todas as particularidades do whey relacionado a outras proteínas, tem uma que é muito atraente a quem quer desenvolver, tonificar e fortalecer a massa muscular, que é a velocidade de absorção relacionada a outros tipos de proteína. Como ele tem um valor biológico muito alto e é absorvido muito bem e rapidamente pelo seu corpo, comparado a todas as outras, ele é extremamente ótimo e se encaixa perfeitamente no seu pós-treino para ser tomado após a sua atividade física. Mas Danilo, por que eu não posso comer um frango depois do meu treino? Não dá na mesma? Aí que tá. Apesar do frango ser uma proteína magra, até ele ser digerido pelo seu corpo, ser quebrado em aminoácidos para ser utilizado pelo seu corpo na recuperação pós-treino, a janela que você tem, onde o seu metabolismo está trabalhando ao máximo, absorvendo o máximo que seu corpo consegue consumir, dado aumento do metabolismo causado pelo seu treino, essa janela de absorção já passou. O whey protein, por ter alto valor biológico, uma alta absorção, é absorvido e é utilizado e aproveitado muito melhor pelo seu corpo durante essa janela metabólica.
E se eu fosse você que não pratica musculação, eu encaixaria o Whey Protein sim em alguma refeição, algum lanche durante o dia. Essa é uma grande dica que eu te dou para você ser mais saudável. Atividade física. Durante o exercício ocorre um declínio na sua taxa de proteína, necessitando assim o seu corpo de proteínas e de aminoácidos para o reparo do tecido muscular e para o crescimento do tecido muscular. A falta de proteína te conduz ao catabolismo, queima de massa muscular como fonte de energia. Isso atrasa o seu ganho de força, pode diminuir a sua força, atrasa o seu ganho de massa e pode diminuir o tamanho da massa muscular do seu corpo. Por isso, obter durante a alimentação a quantidade de proteína necessária para o seu corpo é essencial para manter a manutenção da massa muscular e para manter o corpo em equilíbrio positivo de nitrogênio. E isso é necessário para o crescimento e para o reparo da sua massa muscular. Por exemplo, uma pessoa que faz musculação, que treina com pesos e deseja o desenvolvimento da massa muscular, tem que consumir no mínimo 2 gramas de proteína por quilo corporal por dia para desenvolver, no mínimo 2 gramas. E às vezes isso é muito difícil devido à rotina diária da pessoa. Então suplementar com Whey Protein é uma forma muito eficaz de atingir a quantidade mínima de proteína que você precisa ingerir. Uma dose de Whey costuma ter cerca de 25 gramas de proteína. Então você toma lá 2 scoops de Whey, já é 50 gramas. Faça as contas. Além de ser muito gostoso, muito saudável, é claro, se for um Whey Protein de qualidade e ainda por cima gostoso, são poucos. Os principais processos de fabricação da proteína do soro do leite, Whey, são concentrado, isolado e hidrolisado, sendo o hidrolisado o único que é cientificamente comprovado que é melhor absorvido pelo corpo, é o que tem a melhor absorção de todas e é o mais caro. O isolado costuma ter 0 gramas de carboidrato e 0 gramas de gordura, apesar de que alguns órgãos internacionais dizem que até 2 gramas de carboidrato para 22 de proteína já é considerado isolado, mas aqui no Brasil ninguém conhece esse tipo de regra. O hidrolisado é absorvido mais rápido porque ele é quebrado em micropeptídeos, deixando as moléculas muito menores. O Whey já é um alto valor biológico. O hidrolisado, então, você tomou, você está digerindo ele automaticamente. E você tem que saber escolher um Whey Protein de qualidade. Não é qualquer Whey, de qualquer marca que você encontra por aí. Escolha um Whey com bastante vitamina, com glutamina na composição, com creatina.